Olá pessoal, hoje é dia 9 de novembro de 2022. Perceba que quando tudo parece que está contra a sua vida, que o mundo inteiro está se desabando, lembre-se que é você mesmo que está contra a sua própria vida. E o mundo e as outras pessoas nada tem a ver com o seu estado mental, com o seu estado material, social, familiar, etc. Porque tudo é simplesmente causa e efeito. Essa lei de Deus é absolutamente certa e perfeita. A pessoa cria a causa e recebe as consequências. Simples assim. Apenas os apegados, como têm todos os seus quereres e aversões, todas elas voltadas para o exterior, se iludem e passam a culpar o exterior, as pessoas, os fatos, as circunstâncias, mas ele nunca culpa a si próprio. E a solução para tudo isso é um simples desapego a esses quereres voltados ao mundo exterior. E é só isso. Ademais, fazer uso desses quereres e não quereres dualistas através da mente é uma mera questão de hábito. As pessoas estão tão habituadas a querer as coisas do exterior que ficou impregnado na mente esse hábito maléfico. Então, é uma mera questão de hábito e todo hábito pode ser modificado conforme a dedicação da pessoa em quebrar esse hábito e criar novos hábitos. Afinal, quem te obrigou a viver baseado nesses quereres egoístas, materialistas e mesquinhos? Ninguém te obrigou. E creio que ninguém está apontando uma arma para sua cabeça, obrigando a ser apegado e materialista. E viver sonhando com as realizações dos seus quereres egoístas é um simples hábito mental voluntário. Isso significa que as pessoas podem eliminar esses hábitos a qualquer momento, bastando um pouco de empenho, um pouco de coragem, determinação, um pouco de sinceridade, porque os hábitos são sempre voluntários e mutáveis. Mesmo porque a natureza real e verdadeira de todos os seres humanos é o estado desapegado. Afinal, a alma, aquilo que nós somos, é um ser divino, espiritual, de pura consciência e existência espiritual e nada tem a ver com os egoísmos, as ganâncias e os materialismos. Afinal, todos somos essa alma perfeitamente feita à imagem e semelhança de Deus. Daí as práticas do desapego serem obrigatórias. Para poderem eliminar o falso eu ego e assumir o real eu alma divina. Então pense por um instante, será que os quereres egoístas do eu ego são melhores do que os desejos, as vontades que Deus tem para com você? Você não acha que Deus sabe melhor do que o eu ego? Será que Deus não sabe melhor daquilo que você mais precisa para o seu destino divino e eterno? Pois bem, tudo que o eu ego quer com apego cria uma necessidade absolutamente desnecessária, que aliás será a causa negativa para ter que colher essas consequências negativas para a vida. E aqui não se trata de necessidades materiais, mas sim de necessidades egoístas, materialistas, gananciosas e mesquinhas. Esse sentimento que cria dentro da mente das pessoas é que é o veneno que envenena a vida das pessoas. O mundo material não tem nada com isso. O mundo material só nos serve de apoio para a nossa matéria, para podermos viver por um tempo aqui e para podermos
praticar o desapego e descobrirmos que somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Aliás, a grande maioria dos apegados, eles rezam fervorosamente pelos seus desejos egoístas e nem percebem que essas orações, baseado em quereres e desejos egoístas, se tornam na fonte dos próprios sofrimentos, das próprias fraquezas e ilusões. Porque essas orações apegadas tornam a mente das pessoas envenenosas, absolutamente impuras, totalmente obstruída, impossibilitando o livre fluxo das vontades divinas de Deus nas vidas das pessoas. Nós não devemos, e Deus não admite, concorrência de vontade. Está lá na Bíblia que devemos acatar as vontades de Deus, e para isso nós temos que excluir as nossas vontades egoístas e materialistas emanadas pelo ego. Portanto, dê um voto de confiança e fé total em Deus. Elimine os seus quereres e deixe Deus decidir o que é melhor para a sua vida. Tenha essa experiência divina em sua vida. Só assim estarás realmente permitindo que Deus conduza a sua vida. Mas, enquanto mantiver esses quereres, é o eu ego que estará conduzindo a sua vida e, com certeza, para um destino obscuro, enfraquecedor e sofredor. Só assim, com a pureza da mente, quando a gente se desapega, nós nos tornaremos receptivos, harmônicos com os desejos de Deus para com a nossa vida. Então creia, o eu ego sempre está voltado ao inferior infernal, ao passo que Deus te conduzirá até ele, onde é a sua origem, é a sua morada eterna e divina. Aliás, me deu um único motivo para você manter esses quereres egoístas e menosprezar os desejos divinos de Deus. Me deu um único motivo que faça, que te obrigue a manter esses quereres inferiores e menosprezar os desejos divinos de Deus. A resposta é: ninguém encontrará um único motivo para se manter apegado, ignorante e sofredor. Portanto, não existe desculpas verdadeiras para se manter apegado e querer ser feliz. Isso é simplesmente impossível. Isso não existe. Tanto é que Buda, ele sempre pregava: não desejes e serás eternamente feliz. Apenas faça as suas obrigações a nível material e mental e deixe todo o resto por conta das vontades de Deus e serás eternamente feliz. Portanto, faça o seu melhor nesse mundo material, porém, você deve ser perfeitamente harmônico e sintonizado com as vontades de Deus. Como disse, para isso tem que ser eliminado as suas vontades contraditórias às vontades de Deus. E é essa sintonia perfeita com Deus que te unirá a Ele e despertará o eu alma divino, semelhante ao Criador. E perceba que só existe uma única contrariedade na vida dos apegados. E essa contrariedade é o que torna a vida totalmente oposta à vida perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus. E essa contrariedade são esses quereres que tornam a natureza divina em egoísta, mesquinha, possessiva, materialista, etc. Portanto, a responsabilidade a nível mental e material, unidas com esses quereres apegados, não é nenhuma responsabilidade. Muito pelo contrário, é pura irresponsabilidade espiritual. Todo mundo se acha honesto, trabalhador e responsável a nível material. Mas
essas responsabilidades, quando estão associadas a esses quereres egoístas, ela se torna em pura irresponsabilidade espiritual. Pode ser uma responsabilidade inferior somente a nível material, mas a causa é negativa por ser apegados e trará consequências negativas para todo mundo, para si próprio, para a família, para os filhos, para o trabalho, etc. Então, é pura negligência espiritual com relação a Deus e a si próprio. Responsabilidade material, porém, negligencia essa responsabilidade com relação a Deus e a si próprio. E mais, não é nenhum exagero dizer que todos os apegados são fracos e sofredores. Isso porque os apegados que correm atrás dos sonhos e objetivos materiais perdem o contato consigo mesmo, que é o eu-alma divino. O eu-ego não entra em contato com aquilo que é divino, com o eu-alma e com Deus. E o pior, perdem o verdadeiro contato com Deus. E isso isola a pessoa e faz com que ela seja fraca, ignorante e sofredora. Porque a sua única conexão é com o falso, ilusório e tóxico eu-ego. Portanto, só o desapego ao eu-ego é capaz de restaurar todos esses erros e divinizar a vida. E jamais desista de praticar desapego, com toda a pureza, com toda a sinceridade, até que Deus se manifeste em suas vidas. E viva seguindo Deus sempre. Viva como a agulha da bússola que sempre está apontando para o norte. Não importa que direção você coloque a bússola, a agulha sempre apontará o norte. Dessa mesma forma, sempre direcione os seus pensamentos e a sua vida para Deus. Nunca aponte a sua mente, os seus quereres para o mundo material. Só então você irá encontrar ambos, a alma e Deus. E esse deve ser o único propósito da vida. Afinal, quem é o mais importante? Deus ou o mundo material criado por ele? Obviamente, é o Criador, é Deus que é muito mais importante. Mas, aliás, a nossa alma é feita à imagem e semelhança de Deus, mas o eu-ego, claro que não é feito à imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então, a gente deve eliminar esse eu-ego para assumir o eu-alma. Mas os apegados pensam que o dinheiro é mais importante, pois se convence que sem ele não podem viver. Isso é puro instinto animal. Por isso, colocam Deus no plano seguinte dos quereres apegados e materialistas, quando a abundância de Deus é o presente para todos os desapegados. Portanto, faça de Deus a sua primeira necessidade e não inverta esse valor colocando as necessidades materiais acima da necessidade de Deus. Isto é, jamais cometa o erro de colocar o Criador abaixo do mundo criado. E jamais cometa o erro de associar o nome de Deus com os seus quereres apegados, egoístas, mesquinhos e com as suas aversões, com esses não quereres. Isso é um sacrilégio. Mas é o que os apegados fazem em suas orações. Associam Deus aos seus pedidos egoístas, medrosos, estressados, materialistas, mesquinhos, possessivos, etc. Isso é um grande erro. Então, lembre-se, use o nome de Deus para se desapegar e se livrar e se salvar da submissão e da escravidão ao eu-ego. Porque é o eu-ego que impõe em sua mente, em sua vida, essa ruína e essa vida absolutamente infernal.
né? Por isso que não há outro motivo para nós estarmos aqui. O único motivo é descobrirmos a nossa natureza feita à imagem e semelhança de Deus. E para isso basta um simples desapego. Elimine os quereres. Contemple tudo que acontece na vida, apenas contemple sem a manifestação do quero, não quero, gosto, não gosto em sua mente, né, em seu interior. E aí tudo se dividirá. Então, muito obrigado pela atenção, boas práticas para todos. Até uma próxima oportunidade.